Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta meditação sobre o Evangelho do sexto domingo da Páscoa, e que tem por tema um versículo do Evangelho deste final de semana, em que nosso Senhor diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Este Evangelho é uma continuidade do capítulo 14. Vamos recordar que semana passada nosso Senhor está fazendo esse discurso de despedida no cenáculo. E na semana passada nós ouvimos o começo deste Evangelho em que nosso Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz para que o coração dos discípulos não tenham medo, porque Ele está com eles. Jesus começa a revelar o seu plano de amor e tudo aquilo que Ele irá passar naqueles 3 dias de paixão, morte e ressurreição. Então, é dentro deste mesmo contexto em que nós lemos as palavras do Evangelho deste domingo. É um trecho curto, então vou ler para que nós possamos compreender daquilo que nosso Senhor fala. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Nosso Senhor, Ele, em continuidade das suas palavras do Evangelho, domingo passado, como eu já disse, Ele vai se revelando aos poucos, e Jesus, Ele, num primeiro momento neste Evangelho, nos coloca que o amor, ele se manifesta em obras. E Jesus vai começando a falar deste amor. Quem me ama, guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. E por que Jesus vai começar a falar deste amor? Porque ele vai falar do defensor, do Espírito Santo, que é o amor. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Ele é o amor, o santificador. Então, nosso Senhor começa a falar do amor, porque também está falando do Espírito Santo. E algo muito interessante é que nosso Senhor, ele começa a revelar. Ele começa a revelar a Santíssima Trindade. Jesus fala do Pai, fala dele, e fala que ele tem que ir para que o Espírito Santo seja enviado pelo Pai e por ele. Aquilo que nós rezamos nas Santas Missas dominicais, o Credo, principalmente o Credo niceno-constantinopolitano, em que dizemos Filioque procedit, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. É nesta parte do Credo niceno que nós temos a nossa fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como nós estamos nos aproximando da ascensão do Senhor e da solenidade de Pentecostes, é natural que a liturgia da Igreja nos proponha, então, este Evangelho. Estamos nos aproximando da grande festa das colheitas e Pentecostes. Então Jesus começa a dizer que enviaria o outro defensor, o Paráclito. Paráclito que significa junto a um.
né, o defensor, aquele que está unido. Vamos lembrar que a Santíssima Trindade é um só Deus, mas em três pessoas. Então, Jesus, como nosso paráclito, nosso advogado, ele nos defendeu contra Satanás, o império da morte, o pecado, e agora, então, está nos dando um defensor. E é neste contexto de tristeza, de despedida, imaginem vocês, os apóstolos, eles tinham toda a confiança depositada em Jesus. Ele os chamou, ficou com eles 3 anos, os formou, os encheu de entusiasmo, os encheu de alegria, de projetos, realizaram obras maravilhosas, como as de Jesus. Eles viram os sinais claros, milagres de Jesus, enfim, tantas coisas que eles viram e colocaram a sua esperança e a sua fé no Cristo. Mas agora Jesus começa a fazer um discurso de despedida. E como a ressurreição viria só depois, este sentimento toma conta do coração deles, de que o Senhor iria deixá-los. Vamos lembrar que, versículos anteriores, Jesus diz que vai ter que passar pela paixão, e Pedro diz, Senhor, que isso não te aconteça. Eu vou até o fim contigo. Mas, aqui, o discurso de tristeza dá lugar a uma alegria. Porque Jesus diz que nós podemos nos colocar realmente no lugar dos apóstolos, promessa, né, de que não ficarão órfãos. Pensem vocês, né, acho que todos nós já tivemos uma experiência de ir a algum lugar, algum orfanato, ou encontrarmos uma criança que não tem pai, não tem mãe, e vermos o quão triste é esta realidade. De ver aquela criança ali sem segurança, sem base, sem futuro. Uma criança órfã, ela é o sinal de alguém que muitas vezes perdeu o contato com o passado, o seu presente é instável e o seu futuro é incerto. E quantos de nós também já visitamos orfanatos e as crianças vêm até nós, agarram a nossa perna, nosso braço e dizem, é você que vai me levar hoje? Era este sentimento que os apóstolos tinham, de perca do Senhor. Mas Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desprovidos de um futuro, de uma base, de um sustento, de alegrias, de esperança. Por quê? Porque ele diz, eu virei a vós. E a nossa cabeça aqui pode dar um curto-circuito, porque como Jesus vai e ele vai vir? Como que ele pode dizer que vai, mas virá? Bom, primeiro nós temos que olhar que ele diz essas palavras, né? Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, porque ele iria deixá-los pela sua morte, mas iria voltar ressuscitado. Iria ficar 40 dias com eles. E depois, então, sim, a ascensão, que celebraremos no próximo domingo. Mas nós podemos aplicar isso à presença de nosso Senhor depois da sua ascensão. Porque o Espírito Santo é enviado em Pentecostes, ele tem o papel, né, de guiar a igreja durante esses 2000 anos e durante até o fim dos tempos, santificar os cristãos, né? É por intermédio dele que acontecem os sacramentos. O Espírito Santo é aquele que dá vida. A igreja se entende assim. Paulo VI tem uma expressão muito bonita que ele diz, bom, a igreja ela tem a sua parte visível, né, as suas funções, mas o seu Espírito é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele permanece conosco, porque não esqueçamos, as 3 pessoas são distintas da Santíssima Trindade, mas é um único Deus. Então, nosso Senhor continua no meio de nós. Vocês não estão órfãos, eu virei a vós. Então, aqui é algo muito importante nós olharmos para a nossa fé enquanto católicos. Né? Porque o sujeito da revelação não é um indivíduo pessoal, é a igreja, diz o Papa Bento XVI. Então, nós nos entendemos enquanto cristãos
nesta parte santa da igreja, membros vivos do Senhor que continua vivo dentro da sua igreja. A extensão da encarnação de Cristo na história, Ele que está vivo na sua igreja, nós os entendemos assim. Então o Senhor está conosco através da sua igreja. Nós não estamos órfãos. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, vai dizer: não pode ter Deus por Pai quem não tem a igreja por mãe. Então, o Senhor continua vivo. Ele é quem santifica a sua esposa. Ele está vivo nela como cabeça. Então, não podemos perder isso de vista. Ele está conosco através da igreja. Também, o Senhor está conosco através dos sacramentos, não é? Os sacramentos que estão presentes na sua igreja, que servem para nos levar para o céu. E quem administra os sacramentos? Quem realiza os sacramentos? Os sacerdotes, o bispo, o diácono, tudo bem. Mas quando um sacerdote ou diácono batiza, é Cristo quem batiza. Quando um bispo ordena um padre, é Cristo quem ordena. É isso que a igreja nos ensina. Então ele continua vivo nos sacramentos. E dentre os sacramentos, o mais augusto, que é a Santíssima Eucaristia. Porque ali ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Maior presença que esta na terra, do que nosso Senhor que está aqui, que nos vê, que nos ouve, é no céu, em que veremos Ele face a face. Também o Senhor está dentro de nós, pela inabitação trinitária, pelo nosso batismo, Deus está dentro de nós. Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo morada. E é esta habitação trinitária, inabitação trinitária, que nos faz santos, que nos faz progredir na santidade. Então, nós não estamos órfãos, de forma alguma. Então, essa mentalidade, muitas vezes protestante, que muitos católicos têm, de ter uma fé, não é? Eu e Deus. Eu e Deus. Né? Deus lá no céu, uma fé intimista. Deus lá no céu, no seu trono, e eu aqui na terra. E entre nós não existe absolutamente nada. Então, a presença de Cristo fica sem ser palpável. E muitas vezes nos sentimos sozinhos, quando não é esta a verdade. Cristo está presente na sua igreja, nos sacramentos, na sua palavra, dentro de nós. O Senhor continua vivo. Porém, como essa realidade de vê-lo face a face vai acontecer só no céu, a fé aqui nos dá uma visão imperfeita, porque nós cremos no Senhor aqui nesta vida. Cremos nas verdades de fé, ensinadas, professadas pela igreja, mas elas são verdades que nós podemos tatear, não vemos ainda, e veremos no céu. Por isso que a fé é este dom sobrenatural, grandioso, em que confiamos na palavra de Deus que se revela e cremos. Cremos verdadeiramente. Então nós não estamos sós, de forma alguma. O Senhor está conosco, não estamos órfãos. Temos a igreja por mãe, temos a presença do Senhor e, principalmente, então agora, este defensor, o Espírito Santo que nos santifica. Por isso, meu irmão e minha irmã, esta relação com Deus, essa relação com o Senhor, não pode ser cortada. Se nós pecamos, essa relação é cortada. Perdemos esta graça santificante. Perdemos essa relação com Deus que está em nós. Então nós não podemos perder de forma alguma isso. Nós temos que manter essa presença do Senhor viva em nós. Quando pecamos, buscamos o sacramento da reconciliação, confessamos nossos pecados e voltamos à amizade com Deus. É restaurada aquela imagem do batismo em nós. Mas não podemos deixar levar por uma vida separada, deste pecado que nos afasta, que nos separa desta relação tão bonita que temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se nós pecamos gravemente, é como se nós abríssemos um guarda-chuva em que o Senhor está derramando o seu Espírito e nós estamos com esse guarda-chuva aberto. Ele é incapaz, as águas são incapazes de nos fecundar. Então, vamos fazer tudo o que for possível para que esse sentimento de tristeza
né, de separação, de angústia. Muitos perguntam, padre, eu estou me sentindo tão sozinho, né? Como o sentimento de um órfão mesmo. Eu me sinto tão só, parece que Deus está tão distante de mim, eu não consigo. E a pergunta primeira que eu faço é, você está em estado de graça? Você confessou quando? Qual foi a última vez que você se reconciliou com Deus? Porque esse sentimento de orfandade continuará enquanto nós não nos reconciliarmos com nosso Pai. Pedimos perdão a Ele, como o filho pródigo. Então, devemos, meus irmãos e irmãs, ter consciência de que esse sentimento de orfandade, ele não cabe a um católico, de forma alguma. E aqui, principalmente, porque temos uma mãe. Nós estamos no mês de Maria e não é possível falar de orfandade sem falar dela. Ou seja, ela é a nossa mãe. O Senhor não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo e aos pés da cruz nos deu a Santíssima Virgem Maria. Ela é a nossa mãe. Santa Teresinha vai dizer, ela é mais mãe do que rainha. O seu olhar terno, a sua face doce, ela é a nossa mãe. Quantos de nós, cristãos, recorremos a ela durante séculos como nossa mãe? Porque ela é, sim, a nossa mãe santíssima. Então nós temos um pai que nos ama e temos uma mãe que nos ama. Jesus nos deu a sua própria mãe. E somos filhos dela por graça, por pura graça de Deus. Ela que nos gera, ela que nos ensina, nos ama, nos acolhe, nos afaga em seus braços, nos cobre de graças. E creio eu que todos nós queremos vê-la no céu. Meus irmãos, diante de tantos pecados que todos nós cometemos, sempre quando formos ter diante dos olhos algo que desagrada a Deus, que pode nos desviar do caminho, cometer um pecado venial, um pecado mortal, quando vamos dar o consentimento ao pecado, não só na nossa mente tem que vir a ideia de advertência da consciência, enquanto não faça isso. A voz de Deus que diz não faça isso. Mas naquele instante nós podemos perder a visão do rosto materno de Maria no céu. Por isso, diante de uma tentação, diante de um pecado, temos que dizer, Senhora, eu quero vos ver no céu, eu quero ver a minha mãe no céu. Eu quero ver o Cristo no céu. E se eu peco, eu não verei. Durante toda a eternidade, não verei a eles. Então toda a fé que tivemos nessa vida, aguardando o céu, terá sido em vão. Porque passamos aqui esperando essas realidades, mas nos deixamos levar pelo pecado. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor que está aqui, por intercessão de sua Mãe Maria Santíssima, que nos ajude a vencer as tentações, clamar o Espírito Santo santificador para que nos santifique, renove em nós a sua graça, para que possamos vê-los no céu, na eternidade. Meu Senhor e meu Deus, vos agradeço todos os afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Vos peço ajuda e as graças para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.